Boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Que Deus te abençoe, te proteja, te envolva em suas melhores e mais poderosas e imaculadas e iluminadas bênçãos. Que tudo dê certo para você e que você sempre esteja firme e forte na fé, na certeza de que Deus, aconteça o que acontecer, esteja você onde estiver, Deus te deseja sempre o melhor. Lembrando sempre que o melhor de Deus para você não necessariamente é o melhor que você imaginou que fosse. Nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, e naturalmente quando esses desejos são saciados, e essas vontades são realizadas, nós entendemos que é o melhor para nós. Logo, talvez o melhor para nós seria ganhar sozinho na Mega Sena 100 milhões de reais. O melhor para nós seria nunca ter nenhum problema nessa vida. O melhor para nós seria, onde passarmos, sermos amados, queridos, idolatrados. Tapetes vermelhos estendidos e rosas brancas jogadas para que pudéssemos chegar pisando em uma Ave Maria de fundo. Isso tem nome internação em sanatório. Se você está esperando isso, está internado, não descobriu, mas eu estou te avisando, porque esse dia não vai acontecer. Nós estamos num planeta de provas, expiações e oramos no Pai Nosso. Lembre-se sempre do Pai Nosso. E seja feita a vossa vontade. Tem gente que ora e esquece que ora. Tem gente que pede a Deus determinada coisa e esquece que pediu. A pessoa pede assim: Deus, permita que eu faça a sua vontade. E pede, mas como se fosse a vontade dele e não de Deus. Aí quando Deus permite, fala, tá bom, vai ser feita a minha vontade em você, que é uma vontade eterna, uma vontade boa, é uma vontade justa e é uma vontade perfeita. Só que é a vontade de Deus, não é a nossa. A gente fala, ai meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou enfrentando esse problema? Ué, mas você não pediu semana passada que fosse feita a vontade de Deus? Deus está te dando uma experiência para você crescer espiritualmente, para você poder, resolvendo esse problema, ter condição de crescer para resolver problemas maiores. Eu já falei em outras lives aqui. Crescimento material, financeiro, espiritual, sempre é sinônimo de resolução de problemas. Quem não tem problemas para resolver também não tem vida, não tem nada, não faz diferença nenhuma a vida dele. Quanto mais você cresce, mais responsabilidade você tem. Imagine, quem é solteiro e não tem filho, não tem namorada, não tem noivo, não tem ninguém e mora numa caverna, tem meio problema. Se vazar água na caverna porque choveu, se entrar uma cobra, esse é o problema dele. Agora, se você casou, você tem filho, você concorda que quem tem 5 filhos tem mais problema do que quem não tem filho nenhum? É verdade. Mas para mim, no meu entender, ter 5 filhos é melhor do que não ter nenhum. No meu entender. Então, cada vez que você cresce, ou o número de filhos, ou cresce em dinheiro, isso serve para tudo. Se você tem R$1.000 como patrimônio, você tem determinado problema. Qual? Administrar os 1.000. Então não tem grandes problemas na vida. Agora, se você tem R$1 bilhão, você tem muitos imóveis, você tem muitos empregados, você tem muito IPTU para pagar, você tem as suas amizades mudaram também, tem gente que tem interesse e não tem. Você concorda que aquele 1 bilhão vai trazer um monte de facilidade para você, mas vai trazer também um monte de problema. Não é fácil administrar 1 bilhão, senão você perde. E se você não souber administrar, você perde. Não sei se você sabe, Marcelo, mas eu estava lendo uma pesquisa. Tem os ganhadores de loteria esportiva, Mega Sena. 90% em 5 anos perde todo o dinheiro. 90% é muita gente. Eles deviam até dar um curso. Como perder 50 milhões? 90% das pessoas que ganharam fortunas
Antigamente era aquela loteria esportiva, lembra? Que tinha a zebrinha, mas era uma fortuna. Ó, ganhou na loteria esportiva. Eram milhões, 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 milhões. 90% fica pobre. 90% dos que ganharam o dinheiro não sabe administrá-lo e fica pobre. É em 5 anos. Por que isso acontece? Porque não sabem administrar um novo padrão. Nesse caso financeiro, ele estava preparado para administrar R$1.000. Quando chega 300 milhões na conta dele, muito rapidamente, ele não estava preparado para aquilo ali. E não estando preparado para aquilo ali, o que ele faz? Ele perde o dinheiro, ele joga fora, ele faz negócios ruins. Você já viu pessoas que que saíram da pobreza, que pelo trabalho, ou de artista, de cantor, famoso, alguma coisa, ele chegou numa fortuna enorme de 300, 400 milhões de dólares e, de repente, começa a usar droga. Começa a usar cocaína. Começa a usar heroína. Você tem noção de quantos artistas mega famosos, cantores, é só você dar um Google e pesquisar. Atores famosos americanos, vamos pegar ainda que ganha em dólar. Que artista brasileiro ganha em real. É bastante, mas é em real. Você pega cantores americanos, cantoras, que atingiram grande fortuna e que destruíram a carreira quando não morreram por causa de uso de droga. Tá cheio. Por quê? Porque não estavam preparados para administrar tudo aquilo. Então, sempre quando as coisas chegam, boas até na sua vida, elas são acompanhadas de problemas, porque você cresceu. Quem tem uma horta para cuidar, uma hortinha no quintal de casa, tem determinado problema. Bom, para regar a minha horta, eu preciso de 20 litros d'água, tá bom, são 15 pés de alface, 10 de cenoura, 3 de macarrão, não, macarrão não planta, 3 de batata, é aquela coisinha ali, um balde resolve o seu problema, 10 minutos você regando com o balde. Mas se você é um latifundiário, tem 8.000 hectares de plantação, você é muito mais rico do que quem tem uma hortinha em casa e 10 pés de alface. Mas, meu amigo, você precisa ter colheitadeira, precisa ter aquele para revolver a terra lá, o adubo, precisa ter maquinário, precisa ter gente, precisa ter engenheiro agrônomo, precisa ter um monte de problema. Vai ter mais dinheiro, sem dúvida nenhuma, mas aquele dinheiro vem com um monte de problema e com maior risco. Porque pode secar, você pode perder a plantação. E uma coisa é quando você perde 10 pés de alface no quintal de casa. Outra coisa é quando você perde 800.000 hectares de plantação de arroz. Tem gente que perde a plantação porque de uma mudança muito grande de clima. Então você está entendendo que todo crescimento, e olha que eu estou citando, material, espiritual, psicológico, faz com que você assuma mais riscos e tenha mais problemas. Assumir mais riscos e ter mais problema é sinônimo de sucesso e não de fracasso. É o oposto do que a pessoa imagina. A pessoa imagina que não tendo problema eu sou bem-sucedido. Não é, você é fracassado. Porque você não faz diferença. Como você não faz diferença nem para nada, nem para ninguém, não tem nada para você resolver. Porque nada do que você falar ou fizer vai importar para ninguém. Olha o problema. E é justamente isso que a pessoa quer. Eu queria uma vida sossegada. Eu queria sossego. Basta não ser ninguém. Porque se você não fizer diferença na vida de ninguém, ninguém nem sabe que você existe. Se você não fizer diferença, ninguém nem sabe o seu nome. Se você falar que 1 mais 1 dá 20, 1 mais 1 dá 300, 1 mais 1 dá 2, é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque ninguém vai te ouvir, ninguém vai te escutar. Então é isso que você está querendo? Regredir, não ser nada, não fazer diferença? Ou está querendo ser alguém, crescer financeiramente, crescer espiritualmente, crescer amorosamente, ter um lar abençoado? Dá um trabalho enorme ter um lar abençoado. É muita conversa, é muito diálogo, é muita conta para pagar, é muita discussão de relação, são muitos planos, é muita coisa, é muita coisa. Mas isso é o que te faz bem-sucedido. Porque você fundou, formou e mantém uma família. Dá mais trabalho do que viver no mato sozinho, dentro de uma barraca.
Mas será que no mato sozinho, dentro de uma barraca, fugindo de tudo e de todos, você vai ser feliz? Será que você não está fugindo? Será que você não está tomando o caminho errado? Então não tenha medo de problema. Faz parte os problemas. Eles te capacitam para um nível maior. Se você se você tem medo de problema, você não vai crescer. Então tem o problema? Graças a Deus. Problema é prova. Problema começa com P. Prova também começa com P. E promoção também começa com P. Toda prova te promove. Todo problema te progride. Então você vai progredir espiritualmente. E quanto mais você crescer, mais problema você vai ter. Quem administra uma casa tem determinado tipo de problemas. Quem administra uma cidade? Bom, aí o problema é maior, mas ele está também num cargo maior. Quem administra o estado inteiro, todas as cidades daquele estado, tem um problemão, mas também tem um cargo maior. Quem administra o Brasil inteiro, aí tem um problema maior ainda. Então, quanto mais você cresce, mais problemas você tem. Aí eu tenho uma empresa, sou eu sozinho, você tem determinado problema. Tenho um funcionário, você tem um problema. Eu tenho uma empresa com 25 mil funcionários. Você é muito próspero. Você está muito rico. Mas você também tem um monte de problemas. Quantos deles vão ao Ministério do Trabalho? Quantos impostos você tem para pagar? Quantas coisas você tem para fazer? Então não tenha medo de problema. Problema é sinônimo de promoção. Quem chega para mim e fala, eu não tenho problema nenhum, eu nem pergunto o nome, porque não vai adiantar falar o nome, porque a pessoa não apita coisa nenhuma. Por isso que, quanto mais alto é a pessoa, espiritualmente ou materialmente, mais ela cuida da vida dela e menos da vida do outro. Por que ela cuida menos da vida do outro? Porque ela já tem muito problema para resolver. Ela chegou lá porque ela tem mais problema. É igual escalar o Everest. Se você vai tirar foto do Everest, lá no pezinho do Everest, você tem determinado problema, um friozinho. Ah, eu vou até o campo base, que é 5.600 metros aproximadamente. Aí já são 12 dias caminhando. Não é escalada, é trekking, é caminhada. Mas são 12 dias caminhando, 12 dias dormindo fora, vai chegar a 5.600 metros. É um problema? É um problema. Maior do que quem tirou foto lá? Maior do que quem tirou foto. Mas infinitamente menor do que quem resolveu ir para o campo 1, que fica acima, o campo 2, o campo 3, o campo 4 e o summit, o cume do Everest. Então, se você quer chegar lá no cume do Everest, 8.846 metros, você vai ter muito problema para passar, muito frio, muita fome, muita dificuldade, mas chegou no topo. Aí eu quero chegar no topo, Camolese, sem frio, sem dificuldade, só sonhando. Aí você fecha os olhos e fica imaginando que você está voando sobre o Everest, você pôs, tem uma mesa de jantar, lá em cima do Everest está 42 graus, você está de sunga, comendo casquinha de camarão e pastel da feira. Mas na prática não vai funcionar muito isso, é uma ilusão. As pessoas vivem de ilusão. Então, quanto mais você sobe, estou citando o Everest para falar de altura, quanto mais você sobe, mais preparado você precisa estar, mais problema você vai ter e maior será a sua vitória, maior será a sua glória. Então, o que você quer da vida? A gente precisa saber o que você quer da vida, porque senão não sabe se você vai pagar o preço. E pior, não sabe que preço é, para que é e como fazer. Por isso que a maioria das pessoas hoje estão perdidas. E como estão perdidas, elas buscam o quê? Facilidade. Eu quero descansar, eu estou perdido, não sei onde eu vou chegar, não sei que caminho eu tomo, não sei que livro eu leio, não sei o que eu faço. Eu estou perdido, o que eu quero? Nada. Eu quero deitar onde eu estou, armar uma barraquinha e ver o mundo passando. Isso não funciona dessa maneira. Você pode até fazer isso a título de se proteger, mas aquela autoproteção também é uma autodestruição. Porque você vai ver o mundo caminhando, o mundo passando e você ficando para trás.
Você não vai ter uma experiência nova em matéria de sentimentos, de alegria, de felicidade, de paz. Então, aprenda a correr atrás das coisas, sim, a ter metas, a ter caminhos, a ter vontades, aberto sempre às surpresas que a vida te oferece, sem medo de problema. Não tenha medo, não entre nesse desespero. Ah, meu Deus, que apareceu um problema. Calma, não existe problema nessa vida que não tenha solução. Nessa ou noutra vida. Tem problema nessa vida que não vai ter solução nessa vida. Mas vai ter solução na vida além da morte. Ah, Camolese, qual? Por exemplo, alguém que nasceu com uma doença congênita grave. Ele já nasceu com aquilo ali. E aquilo ali, nessa vida, não vai ter solução. Por exemplo, alguém que nasceu cego. Ele já nasceu com a cegueira, é cego total. Não tem solução nessa existência. Mas entenda bem, quando a gente fala de espiritualidade, nós já mudamos a noção do tempo. Quando eu falo de materialidade, eu falo de relógio, de tempo. Início, meio, fim. Quando eu falo de espiritualidade, eu pego o relógio e guardo, falo, bom, agora não serve mais, porque eu estou tratando com outro tempo, o tempo que não se mede, o tempo chamado eternidade. Nesse momento ele não vê, mas um dia ele desencarna, ele morre, como todos nós vamos morrer, cegos ou não, e no mundo espiritual ele passa a enxergar. Então aqui era uma prova momentânea, ele tem que passar. E ele vai passar com dignidade, vai passar crescendo, vai passar utilizando dos outros sentidos. Ele vai potencializar os outros sentidos. Você viu que cego ouve bem? A pessoa deficiente visual, ela ouve muito melhor do que quem enxerga. Por quê? Porque ele tem que compensar, no sentido da audição, aquilo que ele perdeu na visão. Você percebeu que o tato do cego é melhor, é mais apurado do que quem enxerga? Você já viu braille? Você já tentou ler em braille? Colocar a mão naqueles furinhos que tem? Você fala, meu Deus, não é possível que alguém lê alguma coisa aqui. Não é possível que dá para saber o que tem. Tente passar. Por quê? Porque você tem a visão. Você não precisa de um tato demais apurado. Você encostou, tá quente. Encostou, tá frio, já tá bom. Tá áspero, encostou no espinho. É tudo coisa grossa, grosseira. Cego não, deficiente visual não. Ele lê um livro, ele lê poesia de Castro Alves aqui, ó, com o olho fechado naquelas bolinhas que são, aquela leitura em braille, que é feita ali, que você fala, meu Deus, você passa aí a mesma coisa, você não sente bolinha nenhuma, ou como se fosse uma bolinha só. Ele está lendo um livro de poesia ali. Ele tem aguçado outros sentidos. A natureza é muito sábia. Então, na vida, muitas vezes, a gente vem com determinadas provações e provas, e todos nós temos provas. Um vem com depressão, outro desenvolve uma síndrome do pânico, não quer dizer que vai ser a vida inteira. Outro um problema financeiro, para você aprender coisa nova e para você potencializar o que te sobrou. Então, você perde algo aqui, mas ganha potencialidade lá. Como isso daqui que eu perdi momentaneamente vai voltar, a potencialidade que eu criei aqui eu não perco. Então lá na frente eu fico melhor. Porque eu tenho o que perdi, mas potencializei aquilo que eu ganhei enquanto havia perdido momentaneamente aquilo. Olha como a natureza divina é sábia. Como Deus é sábio. Então, no fundo, você nunca perdeu nada. Você estava sem momentaneamente, mas não eternamente. Pense nisso. Pense mais a longo prazo. E não tenha medo do problema. Problema começa com P. Promoção também começa com P. Você está sendo promovido nas provas que os problemas estão te trazendo. É só isso. Não os potencialize. Porque eles, por si só, já são problemas, já são problemáticos. Se você fica potencializando, se concentrando neles, se colocando como vítima, achando que está perdido e não vai chegar lá, aí você não chega mesmo. Mas aí não é culpa de Deus. É você que não está administrando bem aquela situação. Vamos orar? Esse é o nosso podcast e espiritualidade, o nosso canal do YouTube, podcast e espiritualidade. Camolese, podcast e espiritualidade. Aqui você encontra podcast, se encontra sempre lives. A espiritualidade vem através das lives todas as noites, 7h57 da noite, 19h57, mais conhecido como 7h57
da noite, de segunda a sexta, de janeiro a dezembro, sempre uma live nova para você, para te orientar, para te apontar o caminho certo a seguir, esse caminho da espiritualidade que vai te levar para Deus, que vai te levar para a fé, que vai te levar para uma vida honrada, justa, feliz, perfeita. Não vai te levar, porque só Deus é perfeito, mas está te levando no caminho da perfeição, que é Deus, nosso Pai. Já separou seu copo com água, sua garrafinha com água, para a gente fazer oração e poder pedir para a espiritualidade superior, que em nome de Deus possa depositar na água os fluidos necessários para que você, ao bebê-la, possa beber do próprio Espírito da cura, da felicidade, da paz, do amor e da fé. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, nosso Pai Criador, louvado seja o teu nome de amor. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Nós sempre te agradecemos. Porque se não fosse por essa bênção, nós não te agradeceríamos por um motivo muito simples. Sequer existiríamos, e quem não existe não sente, não ama, não deseja, não tem vontade, não é nada, não é ninguém, não é coisa nenhuma. Mas nós existimos graças ao teu amor. Nós fomos criados graças à tua sabedoria. Nós estamos evoluindo graças às tuas leis. Estamos sendo perdoados a cada dia graças ao teu amor e compaixão. E estamos caminhando, saindo da escuridão em direção ao teu reino, graças à tua luz. Então hoje nós te rendemos graças, dizendo obrigado, Senhor, por tudo e por todos, por todas as coisas que nos aconteceram, pelos momentos de alegria, de felicidade, pelos momentos de tristeza e provação, pelos instantes em que sorrimos, pelos momentos em que choramos. Obrigado, Senhor, pelos nossos familiares, amigos, conhecidos, por aqueles que se tornaram nossos inimigos por opção pessoal deles, porque nós não somos inimigos de ninguém. Pelo contrário, nós somos amigos de Deus. Senhor, ilumina o nosso caminho, nos afastando de todo mal, dando-nos todo bem, dando-nos segurança, confiança, disciplina, amor, fé, esperança, caridade, dando-nos as virtudes que Jesus de Nazaré tão bem nos ensinou através dos exemplos. Que possamos amar como Jesus nos amou, que possamos perdoar como Jesus perdoou, que possamos ensinar e aprender como Jesus ensinou aos seus discípulos, e eles ensinaram a outros também. Abençoe os nossos lares, as nossas vidas, o nosso trabalho, o nosso destino, a nossa saúde. Dai-nos força, Senhor, para enfrentarmos os reveses da vida sem esmorecer na fé. Abençoai com bênçãos de saúde e de tratamento espiritual esse copo com água, essa garrafinha com água, para que ao bebê-la logo mais, com fé, possamos beber do teu santo e divino Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra, a majestade e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Beba a sua água com fé.
Graças a Deus. Espero que você tenha gostado dessa live. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, nos ajude a divulgar o link da nossa página, indicando essa página, esse canal nosso do YouTube para outras pessoas, para que elas possam ouvir o que você ouviu agora nos assistindo. Amanhã tem mais, todas as noites, às 7h57 da noite. Estaremos aqui juntos, de segunda a sexta, de janeiro a dezembro. É muita coisa, hein? Que Deus te abençoe e proteja. Até amanhã. Fique com Deus.